sou Rodrigo Zibetti e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre registro empresarial, após termos conhecido, então, a organização interna das juntas comerciais, né, passaremos, então, a abordar especificamente, neste vídeo em especial, sobre o registro das sociedades limitadas e EIRELI, né? As sociedades limitadas, então, são exatamente aquelas sociedades reconhecidas por limitar a responsabilidade, limitar o risco da atividade ao capital social integralizado. Da mesma forma, sim, são as EIRELIs, né? As EIRELIs são uma sociedade relativamente nova, criada por uma lei em 2011, né, previsto no artigo 980-A do Código Civil, que é como se fosse uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, uma sociedade de um único sócio, né, do que seria o titular da EIRELI. Dessa forma, passaremos a abordar pormenorizadamente as peculiaridades do registro dessas sociedades, e da sociedade, ou melhor, da sociedade limitada e do empresário individual de responsabilidade limitada. Inicialmente, cabe uma explicação aqui, né, por que optamos por falar sobre as sociedades limitadas e as empresas individuais de responsabilidades limitadas no mesmo tópico. Na verdade, ambas as empresas, no caso, tanto a sociedade limitada como a EIRELI, elas possuem um regramento muito similar, de modo então que os registros dela perante a junta comercial também é muito similar. Tanto é verdade que a sociedade limitada, caso se transforme numa sociedade com um único sócio, ela possui 3 opções, que é ficar como sociedade limitada com um único sócio por 130 dias, optando então pela sua dissolução com apuração de haveres, pela reconstituição da pluralidade de sócio, para que possa se manter então o tipo societário, que é a sociedade limitada, ou então para a transformação dessa sociedade limitada em EIRELI, de modo que o único sócio que restou na sociedade limitada fique como titular da nova EIRELI, criada então por transformação, né? Este ato pode ser levado a registro num único ato, né? Ou seja, o sócio delibera, de modo que ele é o único sócio, delibera pela sua transformação em EIRELI. Pode ser feito no mesmo ato ou em atos apartados, né, da preferência da empresa, né, ou do sócio, né. Então, o procedimento, né? O procedimento para arquivamento do contrato social para a criação de uma sociedade limitada, ou no caso das EIRELIs, do ato constitutivo, é bem similar também. No caso, se redige o documento, se cria o documento, regrando de maneira objetiva como se quer que a sociedade opere. Obviamente, conforme veremos em seguida, existem algumas cláusulas obrigatórias que é impossível fugir, né? No entanto, existem algumas cláusulas optativas que podem sim facilitar o desenvolvimento da vida social da sociedade. Ambas as sociedades são registradas, então, cada uma com seu respectivo ato constitutivo, né, o contrato social para as limitadas, para as sociedades limitadas, e o ato constitutivo para a EIRELI. Então, após redigido o contrato social e colhida a assinatura de todos os sócios, ou no caso da EIRELI, do único titular, né, é feito, então, o preenchimento eletrônico dos documentos necessários, com aqueles documentos como a ficha de cadastro nacional, como o documento básico de entrada, e nesse caso de constituição especificamente é necessário que seja feita a viabilidade. É possível, de fato, que existam diferenças, principalmente no sistema e no processo de uma junta comercial para outra. Mas, basicamente, esses documentos são obrigatórios na hora de apresentação a registro, né? Tais documentos deverão ser acompanhados ainda de um documento de identidade dos administradores da sociedade limitada e do administrador da EIRELI, que podem ser, sim, os sócios, né? Ou pode ser um administrador externo, eventualmente nomeado, né?
Então, esse documento de identidade é necessária a sua apresentação devidamente autenticado. O processo, após pronto, terá uma capa e será encaminhado, então, para registro na junta comercial, que, estando tudo em acordo, deferirá o registro e, a partir desse momento, será criada a empresa. Passará a ter existência jurídica a empresa e adquirirá uma personalidade diferente da personalidade do seu sócio. Outra questão relevante, isso num segundo momento, no caso, sobre deliberação de alteração deste contrato social. As deliberações sociais, elas podem ser tomadas de duas formas. Ou por assembleia, que é a regra geral, que no caso de inexistência de previsão será feito por assembleia de sócios, ou por reunião de sócios. As reuniões de sócios, elas podem ocorrer apenas, não são obrigatórias, melhor dizendo, para sociedades limitadas, apenas naquelas que têm um número inferior a 10 sócios, né? Passando a ser obrigatória a realização de assembleia aquelas empresas, que são as sociedades limitadas, que possuem mais de 10 sócios. A Eireli, em virtude de ser uma sociedade de um único titular, é desnecessária a realização de atos de assembleia ou reunião, até porque a vontade do titular, que é o único responsável pela integralização do capital social, é o único que coordena efetivamente a empresa. Obviamente, pode existir a pessoa de um administrador externo nomeado, mas que, em última análise, vai exercer a administração na medida em que permitir o titular da Eireli. Dessa forma, no caso de sociedades limitadas, serão feitos registros das atas correspondentes, quando, principalmente, a deliberação não se der por unanimidade. Quando existir unanimidade de sócios, se torna desnecessária a realização de assembleias ou reuniões, porque, diante da assinatura de todos no documento de alteração, fica despicenda a existência desses documentos. Bem, as assembleias, elas possuem uma forma de convocação muito mais rigorosa, de modo que, tendo sociedade limitada menos de 10 sócios, é aconselhável que se preveja no contrato social especificamente que as deliberações sociais se darão através de reuniões dos sócios. Obviamente, não basta o contrato social apenas indicar que será feito por reuniões de sócios, mas deve regrar o seu procedimento. Dessa forma, evitaremos a necessidade de publicações em imprensa oficial, a publicações em jornais de grande circulação para a convocação de assembleia, de modo a facilitar a vida social das sociedades limitadas, que normalmente possuem um espectro mais reduzido, mais enxuto do que sociedades anônimas, que podem possuir acionistas de diversos locais, né? É importante também dizer que as sociedades limitadas é necessária a existência de affectus societatis, ou seja, a vontade de ser sócio entre um sócio e outro, de modo também que tal vontade de ser sócio, o alinhamento de objetivos, o alinhamento de ideia entre os sócios, torna mais fácil as deliberações sociais, em um primeiro momento. Conforme referido, então, as sociedades limitadas e as Eirelis, elas irão realizar o registro do seu contrato social ou do ato constitutivo, conforme o caso. Este contrato social e este ato constitutivo, existem cláusulas elitivas que eles podem registrar independentemente de previsão legal. No entanto, existem algumas cláusulas que devem estar inscritas no contrato social, devem estar escritas no contrato social ou no ato constitutivo. Como, por exemplo, é necessário que seja qualificado os sócios de maneira completa, é necessário que seja indicado o nome empresarial da Eireli, da sociedade limitada, que vai poder tanto optar pela firma ou pela denominação. É necessário que seja indicado o capital social da empresa e sua forma de integralização, se não estiver totalmente integralizado também. É necessário que se indique os administradores, mesmo que tais administradores sejam os sócios. É necessário que seja declarado que o administrador não possui nenhum impedimento legal para exercer a administração de uma sociedade ou de uma Eireli.
E também é necessário indicar se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Obviamente, esse caso não se aplica a sociedades limitadas e Eirelias aqui diretamente, porque o objetivo da sociedade limitada e o objetivo da Eireli é exatamente limitar a responsabilidade do titular ou dos sócios, conforme o caso. As sociedades ainda, no momento do registro, elas poderão optar, no momento da sua constituição, poderão optar por serem enquadradas em microempresas ou pequenas empresas, né? De acordo com os ditames da Lei Complementar 123 de 2006, que foi a lei que criou o regime especial de tributação do Simples Nacional. Essas empresas, então, terão que ter um faturamento máximo anual, se for microempresa, até 360 mil, ou se for empresa de pequeno porte, poderá ter um faturamento anual máximo até 3 milhões e 600 mil reais. Esse faturamento agora foi recentemente aumentado, que passará a viger a partir do início do exercício de 2018, que passará a ser de 4 milhões e 800 mil reais mensais. Compreendida então a forma de arquivamento dos atos sociais relativos às sociedades limitadas e Eireli, no próximo vídeo será abordado o arquivamento dos atos relativos às sociedades anônimas. O que é necessário fazer em um único vídeo, tendo em vista a alta complexidade dos arquivamentos relativos às sociedades anônimas, por vários aspectos que serão devidamente abordados. Um abraço e até o próximo vídeo.